O doutor toma sempre chá à noite? Ah, sim, é um velho costume de família. É? Sim, herdade da minha mãe, que fazia também scones para o chá da ceia. Após a morte da sua mãe, optou por ficar aqui a viver nesta casa com a sua irmã e o seu cunhado. Porquê é que não preferiu viver sozinho? Porque eu prezo muito o ambiente familiar. E a insistência da minha irmã e do meu cunhado para viver com eles tocou-me muito fundo. É óbvio que me sinto aqui como se estivesse na casa da minha mãe. É uma continuação dessa espécie de concha protetora, de gestos maternais. A sua irmã, por exemplo, nós vimos isso há pouco, eu também pude constatá-lo, despede-se de si à porta. Há como que uma continuação. Sim, de alguma maneira. E era isso que o doutor procurava? Sim, isso é natural, porque nós somos uma família muito unida e tivemos este exemplo de união e de dedicação à família, herdado dos nossos pais e, moralmente, da minha mãe, que nos acompanhou desde sempre. Por isso é que, talvez seja por isso que o doutor tem menos amigos ou poucos amigos fora do seu restrito círculo familiar, é onde o doutor, nós também tivemos a ocasião de ver nas imagens, e eu própria pude presenciá-lo, é onde o doutor se sente melhor e mais seguro, é no seu ambiente familiar, é aquele que escolhe sempre. A família aqui nos Açores tem uma força muito grande e eu sou um homem de família. Agora tenho muitos amigos, mas muitíssimos amigos. Os meus amigos com quem colaboro nas minhas atividades profissionais e políticas e com os quais procuro dar um tom de verdadeira amizade, e depois os meus amigos de infância e as pessoas com quem me criei, e também procuro não perder o contato com eles porque fazem parte da minha vida. Acha que num sítio tão pequeno como este tem interlocutores intelectuais à sua altura? Mas com certeza que sim. Não estou a menosprezar, mas estou a dizer que exatamente porque a procura da família e do ambiente familiar pode ser uma defesa a não encontrar pessoas com quem gosto de discorrer, de conversar, não? Nem por sombras. Encontro interlocutores intelectuais da minha altura e não estou à altura de muitos outros com quem também convivo. Doutor, mostrou-me o Palácio de Santana, o belíssimo Palácio Jacome Correia, e não sei se deu conta de um procedimento que eu achei curioso. O doutor mostrou-me aquele palácio onde poderia viver, onde trabalha, mas poderia viver, como algo que lhe fosse alheio, como se me tivesse a mostrar um museu. Nunca encarou a hipótese de viver lá, por exemplo? Ah, não, de forma alguma. Acho que é muito Está-me a dizer isso com um ar horrorizado, é porque é grande, porque é... É muito grande, muito faustoso, não se coaduna com o meu modo de ser, que prefiro as coisas mais simples. E, por outro lado, acho que na intenção que presidiu a aquisição do Palácio de Santana e a instalação nele da presidência, tive sobretudo em vista a grande representação da região numa perspectiva de Estado. Portanto, temos o Palácio equipado para acolher os hóspedes de honra da região autónoma dos Açores. Sim, mas, por exemplo, o doutor, quando recebe convidados oficiais e quando tem que receber devido às suas funções, fala muitas vezes em hotéis e não no Palácio Jacome Correia. Porquê? Bom, há como uma cerimónia sua em relação àquele espaço, àquela majestade? Talvez. E também é o seguinte, para pôr o Palácio a funcionar em toda a sua plenitude, seria preciso, olha, gastar muito dinheiro e eu acho... É uma coisa que o horroriza. Não me horroriza gastar o dinheiro que é preciso gastar, mas procuro gastar o mínimo indispensável. E sobretudo nessas coisas de representação, pois é preciso cumprir as funções oficiais, que são um dever, mas é bom que não fique a ideia de que há Fausto. qualquer Fausto ou qualquer apego ao mesmo Fausto. Estava-lhe a perguntar isso porque isso também pode estar relacionado com uma certa austeridade e com o desprendimento das coisas deste mundo que eu acho que o doutor vive e vive sinceramente. Isso vem da infância, do ambiente familiar, da educação, ou é uma opção de vida, uma escolha? Também o ambiente familiar ajuda muito, porque nós fomos criados sem grandes carências, mas também sem grandes abundâncias. Conforme, de resto, era o comum nas famílias medianas dos Açores há umas décadas atrás. Era uma sociedade muito pobre e isso refletia-se em toda a gente. Mas há também determinadas atitudes de espírito que resultam da formação. E sim, de uma opção de vida que tem em conta que as coisas são boas, são magníficas,
mas que é preciso que nós as dominemos e não sejamos dominados por elas. E que haja um justo equilíbrio, um Com justo balanço. certeza, fundamental. A E sua é mais ainda para quem tem responsabilidades políticas, porque entendo que os políticos devem dar um grande exemplo de desprendimento relativamente aos seus outros concidadãos. Teve uma infância, tem uma recordação alegre da sua infância? Assim, uma coisa muito alegre. Acho que tive uma infância feliz. E isso deriva, sobretudo, da grande união que existia na minha família e que nós cultivamos como sendo a principal herança que recebemos dos nossos pais. O seu avô era dono de um cinema, não era? É verdade. E passou-lhe... A cinema era um teatro a princípio. Depois, quando veio o cinema, foi transformado em cinema. E passava-se lá filmes ainda, filmes mudos, naquelas máquinas que era preciso dar a manivela e que se acompanhavam com improvisos ao piano. Lembra-se disso? Não, nem por sombra. Isso foi no começo do século. Não, com Eu sou certeza. bastante O cinema por aí. mudo, com certeza. Eu pergunto é se tem recordações do cinema, de ir ao cinema do seu avô, Não. de acompanhar o seu pai, que Já era um não me lembro. cinéfilo. Já não me lembro. Meu pai ficou com este vírus do cinema e sempre gostei imenso do cinema e ia muitas vezes ao cinema. E o seu doutor também é cinéfilo. Gosto de cinema, com mas mais tenho muito pouco moderação. tempo para ir e, portanto, vejo muito pouco de cinema. Mas, nessa altura, o que eu me recordo do meu avô, ele já não tinha o cinema a seu cargo, nessa altura já havia filmes sonoros, porque ele esteve cego 11 anos antes de morrer, de maneira que tinha de se ligar exatamente a essa atividade. O seu doutor entrou muito Mas o cinema cedo. ainda hoje é da minha família. É Ainda dos está primos. na sua... É dos é dos primos que primos continuam a chegados? estudar na Lagoa. Primos irmãos? Filhos de irmãos. O seu doutor entrou muito cedo para a Opus Dei, julgo saber. Sim, quando tinha 18 anos. Quando tinha 18 anos e foi chefe de redação da revista RUM, que era... Essa realidade não tem nada a ver com outra, mas sim, também fui chefe de redação da revista. Da RUM. Em que é que o facto de ser fiel à obra e de pertencer à Opus Dei há tanto tempo determina a sua conduta de vida? O que é que a obra lhe dá e lhe exige? O que é que o seu autor recebe e a que é que procura ser fiel? O que me dá é uma linha de rumo para a minha vida e procura apoiar-me para que eu, no exercício das minhas atividades correntes todos os dias, cumpra com esforço, com rigor, as obrigações de um cristão. É assim tão simples. Com certeza, eu percebo o que é que me diz, mas eu conheço muitos cristãos cumpridores, ou que eu julgo cumpridores, ou que podem servir de exemplo e que nem por isso sentem a necessidade de pertencer à ordem. Desde logo, não se trata de uma ordem, mas sim de uma prelatura pessoal, Sim. para usarmos palavras que são corretas. É evidente, dentro da Igreja e na sociedade onde vivem os cristãos, há caminhos mais variados. E cada um escolhe aquele que acha preferível para si próprio, ou não aquele para que se sente chamado. É dessa ideia que se deve compreender a realidade do Opus Dei. E por alguma razão se sentiu chamado? Sim, exatamente. É esta a palavra certa. E que razão pensa ter sido essa? É a compreensão de que vale a pena um empenho pessoal e, correspondentemente, também uma disponibilidade pessoal para ajudar a levar por diante esses objetivos tão simples como sejam o de fazer compreender a todos os cristãos que, no meio das suas atividades correntes, no seu dia-a-dia, nas suas obrigações familiares, também podem encontrar, com plenitude e com intimidade, a própria relação com o sobrenatural, com o próprio Deus. Portanto, determina a sua conduta de vida. Com certeza, sem dúvida. absoluto. No entanto, quero agora dizer, porque esse ponto é fundamental, que esta vivência de uma determinada espiritualidade, que é do Opus Dei, respeita integral e absolutamente a liberdade de atuação no domínio profissional. Eu atuo no campo político, que é a minha atividade profissional presentemente, Claro. sob a minha única e exclusiva responsabilidade, correspondendo às minhas opções políticas, num clima de maior pluralismo, que é o próprio resto das pessoas responsáveis, adultas, como devem ser os cristãos bem informados e bem formados. O seu doutor, apesar de bastante rodeado dos seus irmãos, da sua irmã, do seu cunhado, sobrinhos netos, é um solitário? Nem por sombras. Não se sente um solitário? De forma alguma. Eu sinto-me já lhe disse Não é há só pouco. não lhe pergunto isto só pelo facto de ser celibatário.
há várias formas de solidão. O Sr. Doutor não é tocado pela solidão. Não, nunca me sinto só. Desde logo porque me encontro permanentemente rodeado de muita gente com quem trabalho e também rodeado do ambiente familiar. Mas pode haver, e é talvez a mais terrível das solidões, uma grande solidão no meio da multidão ou de muita gente. Sim, Pode mas não haver uma se prevê- relação. Sim, isso já acontece quando as pessoas se não encontram com os outros, quando as pessoas se isolam, quando as pessoas esfeixam sobre si O próprias. Sr. Doutor sai de si para os outros. Eu não vivo numa concha. E acho que o fundamental para a afirmação da própria personalidade é dedicar-se aos outros. Procurar ir ao encontro dos seus Mas problemas, não- das suas necessidades, não- ajudá-los de alguma Não pensa, forma. que ser útil. não pensa que mantém uma certa distância sempre entre si e os outros? Eu acho que não. Que é demasiado resto? discreto ou reservado? Não creio. Esta é uma ideia que admito que algumas pessoas tenham a meu respeito. Admito Mas que algumas tenham. corresponde. Admito que Mas, algumas tenham. sim, mas corresponde à ignorância da realidade. Porque. Mas tem somos comigo- nós que emitimos os sinais Sem dúvida. pelos quais os outros nos julgam ou nos julgam compreender, não é? Vamos a ver. É natural que haja no desempenho de determinadas funções uma natural reserva de distanciamento. Mas isto depois esbate-se no contacto direto. E eu fomento, no exercício da minha atividade, também um grande contacto com as pessoas. Não só com os meus colaboradores diretos, mas com a população em geral. O Sr. Doutor fala sempre com uma espécie de um pesar e medir das palavras. Dá-me um pouco a sensação que nesse autocontrole há qualquer coisa que quer que a gente não saiba ou que nos esconde qualquer coisa de si próprio. É uma ideia errada. Eu acho que sim. Eu procuro falar com propriedade. E julgo que isto resulta também da minha formação jurídica. É preciso usar as palavras certas para Com o exprimir seu as peso realidades certo. certas. Qual é a sua... Agora, a minha atitude é de total abertura. E quem se aproxima de mim conhece quem é o João Bosco Monte Amaral. Sabe com o que é que conta? Qual é a sua ambição fora da política? Fora da política, Aumentar olha, a sua coleção de presépios, por exemplo? Não, ou... nem tenho presépios. Mas, a Não, mas minha- disseram, houve uma pessoa que eu conheço bem que me disse que colecionava presépios e eu achei a informação Ah, é. verosímil e por isso lhe estou a perguntar. Não coleciona. Até gostaria, Retiro. mas não tenho Não. coleções, não faço coleção de coisíssima presente nem nenhuma, de nada, provavelmente. não é? Não. Coleciono umas vitórias eleitorais, mas isso é normalmente da minha atividade. É uma boa resposta. E fora das vitórias eleitorais e, portanto, da política, qual é a sua ambição? Olha, a minha ambição é a naturíssima ambição de ser feliz. Coisa que não é tarefa fácil. Mas quando... Mas é uma grande ambição. Ah, com certeza. Ou Mas seja, a ambição é sério. E que julgo que é alcançável e que as pessoas comuns podem também aspirar a ser felizes, desde que compreendam onde é que se encontra a felicidade. E não a qual é procurem o ponto? fora do No lugar sítio onde dela ela está. deve ser procurada. Ó, Sr. Doutor, agora vamos voltar à política porque eu gostava de passar em revista consigo, de uma forma tanto quanto possível breve, alguns gestos que para mim foram polémicos, tomados por si ao longo dos anos, polémicos num sentido, encarados de um ponto de vista político. Muito bem, Por exemplo, só posso até aproveitar para esclarecer algumas questões. Ótimo. Então, é assim, o primeiro deles, por exemplo, na crise académica, em Lisboa, o Sr. Doutor era estudante da Universidade de Direito, ninguém o viu nessa crise, tanto quanto eu me lembro, não se sentiu chamado, não se sentiu convocado, não lhe apeteceu participar, não lhe apeteceu tomar partido. Eu participei, como participaram milhares e milhares de outros estudantes da mesma altura, aderindo Fora do às... palco? Não era agente associativo na altura. Portanto, na minha modesta condição de aluno do segundo ano da Faculdade de Direito de Lisboa na altura, estive nas grandes reuniões plenárias, estive nas greves às aulas. Depois, quando tudo passou, a vida continuou. Mas não era dirigente da associação e não me envolvi também no seguimento destas atividades e das greves de 1962 numa ação associativa intensa. Porque não lhe... Não me senti motivado para isso. No entanto, não quer dizer que a crise de 62 não me tocasse de perto e não tivesse tido influência na minha própria maneira de encarar a realidade política. Estava sem si mesmo até um primeiro despertar. E esse despertar levou-o depois a ter pertencido à ala liberal. Sim. E há um gesto que eu talvez acho, ou pelo menos para mim permanece o mais controverso de todos, ou um dos mais controversos, que é o seguinte. O Sr. Doutor recandidatou-se, mas dessa vez pela ANP, quer dizer, recandidatou-se em 1973 pela ANP, gorada à ala liberal.
Das duas, uma, e o dilema parece-me incontornável. Ou o Sr. Doutor não foi ou tocado, ou saiu da experiência incólume da ala liberal, ou, de certa maneira, traiu, entre aspas, o espírito com que a ala liberal tinha surgido e os propósitos que ela tinha pretendido atingir. Esclareço-lhe a questão. Era devido à sua grande fidelidade e admiração e consideração ao professor Marcelo Caetano. Por exemplo, é uma explicação. Eu tinha apreço por ele, com certeza, e julgo que sempre era recíproco, pois não quer dizer que não estivéssemos desentendido, eu não tivesse compreendido algumas outras atitudes, mas o que me levou a manter a minha presença na Assembleia Nacional em 1973 foi o grande empenho que tinha nas questões açorianas e a possibilidade que descortinava na altura de, através do exercício destas funções, manter uma atividade que ajudava a resolver alguns dos problemas dos Açores e que criava também o pé para uma verdadeira pedagogia democrática naquelas duas ilhas em que eu estava mais diretamente ligado, São Miguel e Santa Maria. Foi isso que eu continuei no seguimento da anterior ação da primeira legislatura em que estive presente. Mas, portanto, entre de um lado os seus amigos da ala liberal e todo o esforço que eles tinham feito no sentido da liberalização do regime e da luta em que tinham estado empenhados, e do outro pesou mais o facto de ser açoriano e de... Sem dúvida, e de assim poder fazer alguma coisa da minha terra. Mas devo dizer-lhe que a minha presença na candidatura em 1973 foi conversada e largamente refletida com os meus outros amigos da ala liberal e plenamente compreendida também por eles. Não foi um pedido pessoal do professor Marcelo Caetano, por exemplo, com quem o Sr. Doutor trabalhava no escritório, não foi um pedido pessoal dele. Foi uma questão que surgiu através dos canais normais com quem me relacionava, pois já que a antiga União Nacional, que tinha subscrito e tinha apoiado a minha primeira candidatura, depois transformada em Ação Nacional Popular nos primeiros tempos do governo Marcelo Caetano, também me veio fazer o mesmo convite, mantendo a mesma condição em que eu me encontrava antes, que era de ser candidato sem ser filiado na organização. Ou seja, também candidato como independente relativamente à Ação Nacional Popular, como tinha sido recentemente à União Nacional. O Sr. Doutor, depois surgiu o 25 de Abril, o Sr. Doutor regressa aos Açores e funda o PPD. Mas, apesar disso, dá a mão, e até talvez mais do que a mão, ao movimento separatista. Porquê é que o abandona depois? Há um cruzar de caminhos entre o Partido Popular Democrático, aliás, os outros partidos todos, que esse fenómeno foi uma grande crise de consciência coletiva aqui nos Açores, participada por todos os açorianos que se encontravam envolvidos na política. E o surto separatista que marca o 1975. Eu entendo que o separatismo se configura nessa altura como a resposta açoriana ao gonçalvismo. E por isso mesmo, na altura em que o gonçalvismo se esbate e é derrotado, o próprio separatismo